Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves e você está ligado na TV Universitária. Começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. O tema de hoje é a saúde do trabalhador. Você já parou para pensar o quanto o seu ambiente de trabalho pode contribuir para te deixar doente? A gente costuma ver por aí pessoas pressionadas por metas excessivas, submetidas a abusos, xingamentos e constrangimentos, mas que por medo de perder o emprego, calam-se até o limite. Vamos tentar entender por que isso muitas vezes acontece de forma velada, oculta, em um ambiente à primeira vista limpo, politicamente correto, onde os funcionários são chamados até de colaboradores. Um eufemismo para atrair o operário a aceitar jornadas longas, sem sequer se dar conta de que está sendo explorado. Mas e a justiça trabalhista? Como tem atuado? Por que a legislação é descumprida? Como virá este jogo? Quem nos ajuda a responder estas e outras questões é Viviane Peixoto da Silva, professora e pesquisadora do Instituto de Geografia da UFO. Seja muito bem-vinda ao UFO no Plural e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Frinéia. Eu que agradeço o convite. Professora, quando a gente fala em saúde do trabalhador, parece que o termo ele é curtinho, mas ao mesmo tempo ele tem um contexto maior, porque a gente pensa em saúde preventiva, em saúde ocupacional, em saúde do trabalhador, em prevenção. Explica isso pra gente. Bom, Frinéia, é importante a gente ressaltar que a saúde do trabalhador ela é muito recente. Ela vem, tanto o termo trabalhador quanto o termo saúde do trabalhador, enquanto campo de atuação, ele começa a vir à tona a partir da criação do SUS em 1990, quando então, todos nós ganhamos o direito aí à saúde como um direito universal e dever do Estado. E a saúde do trabalhador ela é uma das atribuições e das ações que são da alçada do SUS. Antes disso, nós temos aí vindo da própria Revolução Industrial o advento da medicina do trabalho. A medicina do trabalho, então, ela foi a primeira, digamos assim, o primeiro escopo de se pensar a questão do trabalho ou do trabalhar. Mas a medicina do trabalho, ela vem com uma visão de verificar, de conhecer como é o trabalhador dentro desse ambiente laboral, pensando na questão dos atendimentos, da assistência, de verificar o que eles teriam de adoecimento que poderia, então, desfavorecer a produtividade. Posteriormente, com o advento da Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas aí que foram mutiladas, que foram adoecendo, sofreram acidentes e que não puderam mais retomar os seus ambientes de trabalho anteriormente, foi necessário se pensar num novo programa, digamos assim, que contemplasse outros profissionais que não o médico. Daí então surge a saúde ocupacional, justamente como essa tentativa de inserir outros profissionais ligados à temática do trabalho para que se conhecesse melhor qual é esse ambiente de trabalho, o que gera adoecimento ou o que faz com que as pessoas não produzam. Porque o que faz com que gera adoecimento, mas não no sentido de pensar a doença e a saúde em si. Mas pensar a prevenção. Não, mas pensar o porquê que ele não conseguia contribuir produtivamente. Então, nesse sentido, até esse momento, o pensamento era: precisamos produzir, precisamos gerar mais lucro. Então, o que acontece com essas pessoas que elas não conseguem produzir? Que doença é essa que está acontecendo e o que nós podemos fazer em termos de agentes de risco? Sim. Então, a saúde ocupacional, ela congrega aí engenheiros de segurança, os já então instituídos médicos do trabalho, os técnicos de segurança do trabalho, técnico em enfermagem do trabalho, mas num contexto de verificar e identificar os agentes de risco e atuar diretamente sobre esses agentes de risco. Mas quando a gente fala agente de risco, é importante que a gente fale assim: agente de risco ou agentes ocupacionais ou agentes ambientais, eles estão somente ligados ao ambiente. Então, vou citar um exemplo. Se eu tenho um ruído alto, o que eu posso fazer para romper esse ruído ou para conter esse ruído? Sem prejudicar a minha produção. Sem prejudicar a minha produção, porque eu não posso ter um trabalhador com uma perda auditiva que foi induzido por esse ruído. Então, o que eu posso fazer para romper, ou para conter esse ruído? E aí começa a se pensar em equipamentos de proteção individual, em formas quantitativas e instrumento, todo um instrumental, equipamentos quantitativos para fazer a medição desses agentes.
Porém, se a gente for pensar tanto em termos da medicina do trabalho, quanto na segurança, né, do trabalho, a partir da saúde ocupacional, eles têm dados importantes para a gente. É importante medir ruído, é importante identificar os agentes de risco? Sim, extremamente importante, mas não é só. Nós precisamos entender o contexto do trabalho de uma forma mais ampla, né? E aí, nesse contexto, se insere o ator principal, que é o trabalhador. E esse trabalhador, ele precisa ser identificado enquanto potencial de condição física, psíquica, social, a característica biomecânica. E a partir desse contexto, desse ator social, aí sim pensar todos os outros segmentos do ambiente de trabalho. E aí, por isso, a saúde do trabalhador, ela vem depois. Ela é recente, como eu falei anteriormente, ela nasce em 1990 e ela tem essa visão, então, do todo. Qual que é o ideal? Qual que é o objetivo, então, da saúde do trabalhador? É entender, de fato, qual é a relação existente entre o ser humano saudável ou uma condição de saúde X, né, que posteriormente adentra os ambientes laborais e, com o passar do tempo, ele modifica essa condição de saúde anterior. Né? De bem-estar. Porque se a gente pensar, para ficar doente depende de quê? Tem o eu, né? Tem a empresa e tem o tempo que eu fico na empresa fazendo aquela determinada atividade. Então é esse tripé que está baseado na questão do ficar doente. Sim, então o ficar doente, né, logicamente a gente não pode deixar aqui de citar as questões que estão ligadas ao próprio organismo, né, a condição fisiológica. A peculiaridade de cada um. Sim, isso é de cada um, isso nós não temos como mudar. E para a empresa não deve ser fácil, né, professora? Porque pensa, se tem milhares de funcionários e cada um traz uma peculiaridade, acertar a tal da linha do meio, o ponto do equilíbrio, não é uma função simples. Não, não é. Por isso é que as empresas elas têm que pensar em todos os outros aspectos. Se a gente retira então essa particularidade do indivíduo, as questões fisiológicas que estão imputadas a cada ser humano, a gente tem que pensar o que está no entorno desse ambiente de trabalho que pode desencadear uma doença, né? Então pensar nesse entorno é pensar em todas as condições, tanto a questão ferramental, instrumentos de trabalho, maquinário, quanto na questão do mobiliário, a própria atividade do trabalho em si, a organização do trabalho, ou seja, como esse trabalho foi pensado para ser executado. Normalmente quem pensa ou quem planeja esse trabalho, ele não está lá no chão de fábrica, ele não está diante da execução do trabalho. E às vezes então ele não sabe as dificuldades. Então, né? Às vezes a fonte da informação de o que pode ser melhorado está como empregado. É uma questão de conversa, de diálogo, né? Sim, eu costumo dizer que é muito comum as empresas montarem todo o ambiente. Eu faço um ótimo projeto de criação da minha empresa, eu compro excelente maquinário, altamente tecnológico, eu tenho toda a estrutura de mobiliário, tudo aquilo que é de última geração para favorecer o conforto. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que se eu investir tudo isso, enquanto empresário, eu tenho que ter um retorno disso. Então, eu penso lá na frente no meu resultado, que é um resultado antecipado e que ele prevê lucro. E para eu prever o lucro, eu tenho que pensar no processo de produção. Eu vou ter que medir a produção e entra a tal da meta. Sim, então eu vou imputar então, essa meta. Questão de meta daqui a pouquinho no próximo bloco. Ok. UFO no Plural vai para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos em instantes.